E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vamos falar um pouquinho agora a respeito da vinda de Jesus, usando como exemplo, como figura, como tipologia, lá em Sodoma e Gomorra, certo? Esse estudo, ele me veio à mente quando estava na casa do irmão Pedro, estávamos estudando lá Sombras e Realidades, né, acerca da vinda de Jesus, quando eu comecei a meditar em alguns textos que me levaram a esse texto aí de, de Abraão e Ló, né? Então nós vamos ler esses textos, nós vamos ler aí, aproveita que eu já citei aqui o canal do irmão Pedro, se inscreve, né, no canal dele, você que não conhece, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você estar acessando e se inscrevendo no canal dele, certo? Então, vamos começar aqui o estudo, tá? Em Gênesis capítulo 18. Olha que interessante, gente. Essa passagem aqui é muito legal, ó. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da direita, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens. Preste atenção que ele está vendo ali 3 homens, tá? Ele está olhando ali para 3 homens. Em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, vamos subir aqui, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Foi o que eles responderam ali para Abraão. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Até aí tudo bem, né? Tá só contando a história de quando os 3 homens foram até Abraão, e ali Abraão lavou os pés dele, pediu para ficarem ali sentados, acomodados, que ele iria preparar comida, chamou a Sara para poder preparar também um servo dele, né? Para dar de comer. Versículo 8. Tomou também coalha e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Olha aí, né? Uma teofania, uma manifestação de seres espirituais se incorporando, tomando o corpo e passaram a se alimentar, né? Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está ali na tenda. Disse um deles, os 3 perguntaram, e um continuou dizendo, ó, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, não estava mais tendo como ter filhos, né? Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho, também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Você percebe que foram 3 homens ali, sendo que desses 3, um está fazendo a promessa a Abraão, preste atenção aqui nesse texto, ó, que diz assim, voltarei, ó, eu vou retornar a ti há 1 ano. É um deles que fala, é um só, tá? Dos 3, um toma a palavra e fala que iria retornar a ela. Este mesmo continua dizendo no verso 13. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Você vê que um desses anjos que está ali é Jeová, tá? Um desses anjos que estão ali é Jeová. Por que se riu Sara dizendo,
será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Aí olha o que esse anjo vai dizer. Acaso para o Senhor, ele está dizendo também de Jeová, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei. Agora preste atenção que ele vai colocar aqui tempo, moed, correto? Tempo aqui no hebraico é moed. Ele está dizendo que iria voltar nesta mesma ocasião, né? Neste mesmo tempo, nesse mesmo período, certo? E ela iria dar à luz. E nós sabemos que o filho de Sara é o Isaac, e de Isaac saem as nações, né? Ou seja, Abraão tem o seu filho que nós somos filhos de Isaac. E seria nesse mesmo tempo, nessa mesma ocasião. É como que se profeticamente, a gente olhando isso como uma alegoria, uma tipologia, ele estivesse dizendo, hoje vai acontecer alguma coisa aqui, mas nessa mesma ocasião vai acontecer uma outra coisa também. E a gente sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Ele está dizendo, vai acontecer um juízo aqui, mas nesta mesma ocasião, nesse mesmo moed, no tempo determinado, vai acontecer também o nascimento, né, de uma grande nação. Pegou aí? Então vamos lá. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ela mentiu, né? Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Tendo se levantado ali aqueles homens, então preste atenção, tinham 3 homens que chegaram, um ficou dialogando com Abraão e 2 ficaram ali em silêncio. Logo em seguida desse diálogo com esse terceiro aqui, com a Sara, 2 se levantam e olha o que acontece. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Então olha que interessante, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. A gente sabe que essa profecia ela tem o seu cumprimento completo no reino milenar. No reino milenar, de uma vez só, nasce uma única nação. Vai nascer uma única nação de uma única vez, né? E no reino milenar, todas as nações serão benditas pelos filhos de Abraão e por Abraão também. Mas antes que isso aconteça, ele vai contar um segredo para ele. E olha o que diz aqui Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então nós vemos aqui nessa tipologia que ali tem o Senhor Jesus, ali tem os anjos. Há uma promessa de nascer uma nação. E esta nação que nascer dele, a partir dele, vai abençoar as nações da terra. Certo? Então vamos continuar lendo aqui. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e sua casa, depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, por que Deus ele tem um propósito com Abraão e a sua semente de ser uma grande nação que vai abençoar, que vai guardar os caminhos, que vai praticar a justiça e o juízo e que vai abençoar as nações? Então, para essas pessoas, ele compartilha o seu segredo antes de emitir um juízo. Antes da emissão de um juízo, Deus ele vai revelar os seus segredos, ele vai falar os seus segredos. Isto acontece por quê? Porque existe um local ali que está amarrotado de pecado. O pecado está crescendo muito, mas existem homens justos ainda. Existem homens justos, a esses homens justos, Deus ele vai cuidar deles e vai revelar os segredos a eles. Olha o que diz o verso 20. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito.
descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então, ele está falando ali para homem, está falando ali, claro que ele já sabe tudo, mas ele está falando ali para Abraão, conversando, dialogando com Abraão, o motivo pela qual ele iria intervir na sociedade. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, tá? Então, aqueles dois homens desceram até Sodoma, enquanto que o terceiro, que era o próprio Senhor Jesus, a palavra, o verbo, né? Ele ficou ali diante de Abraão. Por quê? Porque Abraão, né, precisava ouvir, né, o que ele queria dizer, né? E quando ele compartilha com Abraão o que ele iria fazer com Sodoma e Gomorra, Abraão passa a interceder. Ele passa a clamar para que Deus não destrua o justo com o ímpio. Não é bom que o justo seja destruído com o ímpio. Esse diálogo que Abraão tem com esse anjo, esse diálogo que o Abraão tem com o verbo, com Jesus, toma aí 10 versículos, vai do versículo 23 ao 33. Que ele começa a dizer, mas se tiver 50, se tiver 45, se tiver 30, se tiver 5. Né? Então, há um clamor aqui, há uma intercessão. Então, vamos caminhando. Nós vemos ali que naquela visita tem Jesus, tem os anjos, tem uma nação, tem uma mulher que vai gerar um filho, tem ali, né, uma nação na pessoa de Abraão que vai abençoar outras nações, só que isso não aconteceu ainda. E você vê ali, Deus ele vai exercer um juízo sobre uma cidade chamada Sodoma e Gomorra por causa dos seus grandes pecados, mas ele não faz isso sem antes compartilhar o seu segredo com Abraão. Porém, Abraão ele intercede pelos justos. Ele está ali intercedendo pelos justos. Caminhando então aqui nos textos, nós vamos ver o seguinte aqui no capítulo 19. Ó, ao anoitecer, certo? Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma. Então já não são mais 3, são 2. Por que não 3? Porque o terceiro ficou lá trocando ideia com Abraão. Ele ficou lá conversando com Abraão e ao anoitecer, ou seja, ao pôr do sol, esses dois anjos que deixaram Abraão e aquele anjo lá, foram lá para poder retirar Ló daquela cidade, resultado de um clamor feito por Abraão. E olha o que diz o texto. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Então, estes, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para cá. Agora você observa que Senhor, aqui ele não coloca Adonai, ele coloca Adon, né? Porque é um tratamento para senhores que não é senhor no sentido absoluto da palavra, mas são senhores comuns, e não o Senhor Adonai, ele coloca Adon. Vinde para a casa de vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada, ou seja, ao amanhecer, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não passaremos a noite na praça. Olha que interessante, né? Eles não queriam entrar, eles queriam passar ali na praça. Instou-lhes muito e e entraram em casa, ou seja, instou-lhes ali, né? Ou seja, pressionou, insistiu, até que uns anjos então acabaram ouvindo a Ló e entraram. Quando entraram, mais uma vez, ó, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, gente, olha que interessante, né? Então, antes da retirada
houve pães asmos. Pães asmos, tirar o fermento, né? A santificação. Então, há um contar de um segredo, há clamor, há intercessão, mas também tem santificação antes da retirada, certo? E eles comeram. Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traz-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tendo duas filhas virgens, eu vou las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Não é porque o texto está narrando esse fato que o texto está aprovando a conduta de Ló. Tá? O texto só está narrando o que Ló está fazendo, mas ela não está dando aval para isso, certo? Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro? Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porque havia uma lei ali, isso não está na Bíblia, isso aí é uma informação extrabíblica, que era, como uma cidade com uma sexocracia, tudo envolvia sexo, você tinha que pagar impostos para poder morar ali. Ou você pagava imposto, ou você teria que ter relações sexuais com aquelas pessoas ali, para que você pudesse ter, né, fosse liberado para você morar ali. Você teria que passar por aquele ritual, que é o que eles queriam fazer com os viajantes que chegaram ali. Como eles não pagaram nem impostos e nem fizeram, né, esse ritual sexual para poder estar habitando ali, os habitantes ficaram muito nervosos e começaram a se achegar para arrombar a porta. Verso 10, porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Então você vê que quem vai destruir a cidade não é somente o Senhor. Quem vai destruir também a cidade são os anjos. Isso você pode ver em Apocalipse, que nem em Apocalipse você vai ver que os anjos, eles também destroem boa parte do planeta, porque são eles que são emissores, são os anjos que tocam as trombetas, né? E também nós tocamos, os anjos derramam as taças, né? Os anjos, eles é que estão fazendo toda essa celeuma na terra, tá? Só que o Jesus também, ele vai dar a cartada final, né? Jesus também ele vai dar a cartada final lá na Armagedon, na última trombeta. Então, tanto anjos como Jesus, eles vêm e sacodem, né, a terra. Agora, olha que interessante o que diz aqui, né, no versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles, ficava zombando, né, zoando com a cara deles. Essa discussão aqui do versículo 14 foi de noite até o amanhecer. Ou seja, da noitinha até o amanhecer, a madrugada inteira, eles ficaram tentando convencer a sua família de que haveria um juízo na terra.
certo? Ele tentou convencer a eles ali que haveria de acontecer um juízo na terra. Ou seja, nós estamos em tempos, né, onde Paulo fala, né, vai alta noite, né? Então, o que vai alta noite já vai dando meia-noite, mas quando o Senhor vier, vai ser no amanhecer, porque a vinda dele vai ser como a luz do meio-dia, com grande poder e grande glória. Então, nós estamos nesse período em que estamos tentando convencer as pessoas que haverá sim a vinda. Como, porém, se demorasse, pegaram-no aos homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-o levado fora, disse um deles, livra-te e salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte. É bem verdade que no início eles não vão para o monte, vão para Zoar, mas depois eles vão para o monte, tá? Então, eles, para salvar a vida, têm que sair dali e ir para o monte, certo? Então, nós primeiro vamos sair e depois vamos para o monte, porque nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, certo? Para que não pereças. Respondeu-lhe Ló, assim não, senhor meu. Vai querer ficar ponderando com o anjo, né? Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste salvando na vida, não posso escapar no monte, pois sei que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Diz-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acaba de falar. Ou seja, né, aquela cidade de Zoar iria também ser destruída. Não seria só Sodoma e Gomorra, seria Sodoma, Gomorra e Zoar, né? Mas aí, como ele foi para Zoar, essa cidade não foi subvertida, foi poupada, tá? Apressa-te e refúgia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiverem chegado. Por isso chamou Zoar o nome da cidade, né? Então, Deus ele vai fazer um juízo para aquela cidade ali, né? Só que para fazer o juízo tem que primeiro tirar, tem que primeiro retirar. Agora, olha que interessante, né? Que esse texto aqui vai falar o seguinte, ó. Cadê aqui? Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão. Ó, pegaram aqui shazak, que é tomar a força. É quase como se fosse um arrebatamento. Tomou a força, né? Ele vai tomar, né, a força ali pela mão. Agora, quem toma pela mão é quem? São os anjos. Quem é que na vinda de Jesus vai recolher a igreja aos quatro ventos? São os anjos. Os anjos recolhem a igreja. E aqui ele também recolhe, né? E ele é tomado à força, né? Ele é pego à força. E o arrebatamento é isso, é arpaz, é tomar a força, como pegar, né? Puxar ali a força, né? É da mesma forma. Ele é levado para Zoar e depois ele vai para o monte. Saía o sol sobre a terra, olha aí, ó, tá vendo aí, ó, o sol nascendo, quando Ló entrou em Zoar, né? Então fez o Senhor, olha aí, agora chega, né, o Senhor Jesus ali. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. O Senhor aqui na terra fez chover fogo e enxofre da parte do Senhor que está lá no céu, né? O Pai e o Filho ali em comunhão, né? Você vê que é a mesma palavra, ó, né? Jeová, né? Senhor aqui na terra, Senhor ali no céu. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Aí é o que está lá, o que Jesus falou em Lucas capítulo 17, 32, ó. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Aí é quando Jesus fala aqui em Lucas 17, 32, ó. Lembrai-vos da mulher de Ló. Né? Que ele vai dizer que nos dias de Sodoma e Gomorra, Jesus vai vir como se fosse nos dias de Sodoma e Gomorra.
As pessoas casavam-se, comiam, davam-se em casamento, né? Então, veio o Senhor e destruiu a cidade. A gente vai ver esse texto daqui a pouco. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça como fumarada de uma fornalha. Né? Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Né? Muito bem. Então você vê aí, né, que se a gente pegar isso como figura para o Apocalipse, você vai ver que é praticamente a mesma coisa, não é 100% exato, não tem como ser 100% exato, mas o próprio Jesus ele vai utilizar aqui desse texto, quando ele vai falar assim, ó, olha que interessante, ele vai falar aqui em Lucas 17, que a vida do Senhor será como no dia de Noé. Aí no versículo 28 ele vai dizer assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Destruiu a todos. Olha que interessante que foi descoberta uma tabuleta, e essa tabuleta foi descoberta no século XIX, nas ruínas de Nínive, por C. Henry Layard. Né? E essa tabuleta é um planisfério, onde vem anotado ali, por volta de 700 a.C., apenas uma cópia, que houve um evento em 3123, aonde caiu um grande cometa, tá, naquela cidade ali próxima, e os estilhaços deste cometa, dessa saraiva, era quente, fogo, e tinha muito enxofre. Por quê? Porque era pedras derretidas, né? Então, ó, ali, ó, fedendo, né, lava, né, enxofre, tudo ali caindo como se fosse chuva. Bateu, estilhaçou e os estilhaços caíram lá nessa terra. Isso é comprovado cientificamente, tá? Inclusive tem muitas pedras que tem buraquinho pequenininho, como se fosse de chuva, de pedras que passaram pelas pedras e furaram a pedra, tá? Então isso é comprovado cientificamente, isso é comprovado arqueologicamente, isso é comprovado que houve sim Deus usou a natureza por meio de um cometa e que os estilhaços desse cometa, eles espirraram em Sodoma e Gomorra e subverteu a cidade ali, correto? Então isso aí tá nos anais aí da história, certo? Então, quando você chega em Apocalipse, o que você vê? Você vê uma cidade que espiritualmente também é chamada de Sodoma e Egito. Sodoma por quê? Porque ela está se prostituindo com a meretriz. E Egito porque ela está adorando um falso deus, né? Falsos deuses, que no caso é um anticristo. Então você vê ali essa configuração montada não só em Jerusalém, mas você vê montada também no mundo. Porém, Deus ele está nos preparando para nos tirar, certo? A fim de que ele venha condenar essa prostituta. Veja que ele não vai nos tirar no período da grande tribulação, ele vai nos tirar no dia da ira. Isso que aconteceu aqui é quando o clamor chegou até Deus. Quando esse clamor vai chegar até Deus de novo? No sexto selo, no quinto selo, perdão, quando as almas que estão debaixo do altar, elas passarem a clamar também. Essas almas que estão debaixo do altar vão passar a clamar, tá? O clamor vai chegar até os céus. Tem textos que falam que as orações dos justos chegaram até o céu, o anjo pega as orações, certo? E aí, essas orações, né, são ouvidas e Deus começa a exercer juízo. Mas o juízo maior, que é o juízo da ira, só vai acontecer na terra depois que ele arrebatar a igreja. A igreja se encontra com eles nos ares,
E aí, então, é jogado uma saraivada de pedra na meretriz, na cidade, que se parte em 3 partes. Diz o texto, em Apocalipse 19, 2 e 3, que a sua fumaça começa a subir. E diz o texto lá em Gênesis capítulo 19 que Abraão olha para a cidade e vê a fumaça subindo, né? Então, quem é que vai exercer juízo ali? Porque para que você venha condenar uma prostituta, tem que ter 2 ou 3 testemunhas, né? Para então ela ser apedrejada. A prostituta, ela receberá esse juízo de apedrejamento do céu, né? Quando nós estivermos lá, ali sendo nos encontrando com o Senhor nos ares, na Aer, né, nas mais baixas camadas atmosféricas. Quando nós estivermos ali no Aer, nos ares, com o Senhor, nós vamos, junto com o Senhor, né, fazer cair e chover fogo, enxofre, pedra, saraivada, para destruir, né, a cidade. Ela se fender em 3 partes, tá? E aí sim nós vamos para um monte, certo? E a gente tem que tomar cuidado para não ser como a mulher de Ló, que olhou para trás, né? Olhou para trás no dia em que ele destruiu, né? Aí olha que ele fala aqui no versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar, né? Vai ser nesse mesmo dia. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás, como fez a mulher de Ló. Ele vai falar isso no verso 32, ó. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder, de fato, salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então lhe perguntaram, onde será isto, Senhor? Respondeu-lhe, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres, tá? Então, aonde estiver os cadáveres, né, ali vão se ajuntar para a grande ceia, certo? Você sabe, Apocalipse capítulo 19. Ou seja, onde será isso? Será no dia do Senhor. É o que ele está querendo dizer isso. Aonde será isso? No dia do Senhor. Na minha volta. Quando eu voltar. Né? Quando eu voltar, isso vai acontecer. Certo? Então fica aí essa ministração aonde eu fui pegando Gênesis 18, Gênesis 19, e eu fui linkando com a vinda do Senhor. Porque primeiro, ele não vai fazer nada sem antes avisar os seus servos. Nós comemos pães asmos, nos santificamos, né? Neste mesmo tempo, o Senhor vai levantar um filho, né? Vai fazer com que a estéril seja mãe de muitos filhos, né? E isso eu falo não no tocante à igreja, porque a igreja, ela está gerando muitos filhos, porque nós éramos estéreis sim, mas agora estou falando no sentido da igreja já pronta para reinar, tá? Que é o que o anjo fala, né? Que bendita seriam todas as nações da terra por causa de Abraão. E aí vem os anjos, né? E nos recolhem para o Senhor, vem o Senhor e aí ele lança o juízo sobre Sodoma e Gomorra, sobre a cidade prostituta, né? Que estará aqui na terra nesse tempo, e aí sim nós estaremos reinando com ele. Certo? É só uma tipologia muito bacana, isso é até bom para que a gente possa alinhar um pouco mais aí com relação à vinda de Jesus e quando que ele vem, certo? Amém, galera? Isso daí, fica essa palavra em nome de Jesus.